Está no ar o novo episódio do Segundo Ouro Fino e hoje eu te convido a refletir sobre o poder que o hábito tem na transformação das nossas vidas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Fabrício Oliveira, diretor da Unidade de Negócios de Animais de Produção na Ouro Fino Saúde Animal. Fabrício, seja muito bem-vindo. Oi, Mari. Olá a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, Fabrício. O prazer é nosso. Por favor, começa compartilhando quem é você para quem está ouvindo a gente. Bom, Mari, eu sou o Fabrício Oliveira, como você comentou, sou pai da Isabela, pai do Gustavo, sou casado com a Débora, né? Eu brinco que eu nasci em Belo Horizonte, mas me criei no Nordeste e depois que eu formei ganhei o mundo, né? Então, eu sou quase um nômade aí nesse mundão. Formei veterinária, fiz veterinária, achei na área comercial uma grande paixão, né? Então, estou na Ouro Fino aí há 17 anos, trilhando um caminho bacana aí e aproveitando alguma das oportunidades que a empresa vai nos oferecendo nesse caminho. Bem, Fabrício, nesse caminho você tem uma característica que é muito conhecida aqui do time Ouro Fino, que é ser um entusiasta na criação de hábitos. Como é que essa mentalidade entrou na sua vida? Bom, Mário, ela veio na minha missão muito na condição de me observar e de me conhecer, né? Eu acho que tem coisas, né? Isso serve para todo mundo, né? Tem coisas que a gente tem mais afinidades, logo é mais fácil da gente se habituar, da gente se adaptar a fazer. Acho que tem coisas que a gente não gosta muito, então logo a gente ficar insistindo naquilo é meio que frustrante, então logo se abandona também. E tem coisas que a gente nem sabe que gosta, ou nem sabe que precisa, mas a gente precisa passar a fazer. Então eu acho que isso é um pouco do nosso autoconhecimento que vem na busca de entender o que de fato eu preciso fazer, o que de fato eu gosto de fazer, e o que de fato talvez não faça tão sentido eu estar insistindo para fazer. Fabrício, trazendo essas três opções que a gente naturalmente encontra na nossa vida, você se sente confortável em compartilhar dentro de cada uma dessas especificações um caso que faz sentido na tua realidade? O que você gosta, o que você não gosta, o que você precisou aprender a fazer? Bom, eu acho que assim, uma coisa fácil e simples. Eu gosto muito de música. Música é uma coisa que eu tenho uma afinidade natural. Então, tudo que envolver música, para mim, torna-se gratificante. Então, se eu estou pensando em fazer uma atividade física, ou até mesmo encarar uma viagem, né, como a gente tem no nosso dia a dia, uma viagem longa, eu já coloco na programação que tem que ter uma música ali me acompanhando, né? Então, assim, essa é a parte fácil. Vamos pegar um exemplo de coisas que não são tão prazerosas na minha visão, né, Mário? Então, assim, estou falando um pouco sobre a minha ótica. Então, pegando um exemplo, a atividade física. Luta, para mim, né, essa atividade física desse esporte muito mais de contato, não é uma coisa que eu gosto. Então, não é uma coisa que eu me planejo para fazer, porque naturalmente não é uma coisa que me agrada tanto. Em contrapartida, eu me vi em um momento de fase de vida, né? Os anos vão passando, algumas coisas vão se tornando necessárias, né? E teve uma vez que a médica puxou meu orelha e falou: você tem que fazer atividade física. Então, assim, cara, não dá para eu fazer por gosto. O esporte, talvez uma luta, como por exemplo, não seria uma opção, que para muitos e é legal que seja, mas para mim não era uma opção. Então eu encontrei uma outra alternativa de esporte que me agradava um pouco mais. Então, fazer natação, fazer um futebol, fazer, né, a corrida que eu acabei enveredando por esse caminho aí, foi um caminho que eu achei, né, que eu pude conciliar com coisas que eu gosto. Acabou então pegando o conselho da médica, que a gente não gosta tanto, e transformou em algo positivo para você. E Fabrício, essa questão eu vou falar aqui que você é um atleta, sei que você é modesto, mas pra gente aqui você é um atleta, chegou até a correr uma meia maratona. Como é que foi esse processo de você também traçar um plano para ter um objetivo grande como uma participação de uma meia maratona? Porque não é qualquer pessoa que pode sair correndo e no dia seguinte já está ali percorrendo 21 quilômetros. Como que foi isso para você? Bom, veio de um puxãozinho de orelha, né? Eu estava numa situação que eu estava tendendo eu vinha com hábitos não muito saudáveis, né? Tinha uma alimentação que não era da mais ideal. Eu tinha pouca
hábitos saudáveis aí, de atividade física, de regularidade de atividade física, então a médica deu um puxãozinho de orelha. E eu falei, bom, entrou na parte do que eu preciso fazer, que não necessariamente é o que eu gosto de fazer, mas eu preciso fazer. E naquele momento eu olhei, bom, quais são as alternativas que eu tenho para escolher, né? Buscar um caminho aí um pouco mais saudável. Eu achei, por uma questão de conveniência e praticidade com a minha rotina de trabalho, eu achei na corrida talvez o esporte que melhor se encaixava. Dava para eu colocar o foninho, colocar a música, né, como eu comentei. Então, assim, era possível eu correr em qualquer lugar, né? Por mais que eu estivesse viajando, seja na academia do próprio hotel, seja na rua, correr era algo que era possível, não era tão impossível assim fazer. Mas eu ainda não via tanto benefício na corrida até começar a fazer, né? Então, acho que procurar uma boa orientação, ter um bom plano de treinamento, porque assim, para quem quer correr uma meia maratona, uma maratona ou fazer um esporte, né, ainda mais puxado, né, com relação, maratona são 42 quilômetros, né, a minha maratona são 21. Para quem tem esse objetivo, o treinamento do dia a dia, a disciplina do dia a dia, faz com que você alcance aquele objetivo maior, né? Para quem se prepara para fazer uma meia maratona, por exemplo, ninguém treina meias maratonas, né? A gente treina sempre percursos menores, mas que vão preparar o seu organismo, o seu corpo para chegar naquele grande dia e você completar a prova lá, que é o objetivo. Atleta, né, como você bem colocou, é um elogio, né? Estou longe de ser um atleta, mas eu acho que eu consegui, junto com a corrida, criar hábitos saudáveis, né? E isso me fez melhorar significativamente a minha vida no dia a dia, seja em casa, com a família, seja no trabalho, seja na questão física, realmente até mental, né? A gente brinca que a corrida é uma ótima oportunidade para você meditar também, né? Você está ali sozinho, pensando na vida, correndo. Mas eu acho que o grande segredo foi quebra o grande objetivo em pequenos objetivos, cria um bom acompanhamento e um bom planejamento de metas, né? Exercite aquilo ali constantemente. Mas vai ter dia que vai estar frio, vai ter dia que vai chover. Calça o tênis e vai, né? Porque assim, é muito pior não ir do que você se esforçar ali um pouquinho, depois na hora que termina você fala, por graças a Deus eu fui. E o importante disso, fazendo essa relação com o hábito, é que dividir isso em pequenas metas e também ter a oportunidade de comemorar essas pequenas conquistas, ela é muito importante, né? Então assim, para eu chegar a correr os 21, eu primeiro precisei correr um, que eu nunca tinha corrido. Eu precisei correr 3. Eu me inscrevi numa prova de 5, né? E curti o momento de correr 5 quilômetros. Eu não dava conta de correr os 21, mas correr os 5 foi uma grande conquista. E você estar num ambiente que te proporcione isso, que te motive a isso, que te leve a fazer isso, é um grande passo, né? Porque às vezes você também se isola, né, em alguns pontos, e aquilo ali passa a ficar muito monótono, né? Então, assim, ter essas pequenas metas e esses pequenos desafios fez com que eu conseguisse chegar lá nos 21 quilômetros. Fabrício, agora vamos transpor tudo isso para o ambiente de trabalho. Você é um gestor de pessoas, lidera uma área que tem um peso muito importante para os negócios da Ouro Fino. Como que essas dicas que você deu agora por meio da tua prática esportiva funcionam para a tua carreira? E que podem inspirar, né, quem está ouvindo a gente? Bom, Mário, eu acho que funciona para tudo, né? Eu, particularmente, uso para todos os pontos aí no nosso dia a dia, né? Então, sim, primeira coisa, talvez, qual é a rotina que você precisa imprimir no seu dia a dia para você conseguir entregar aquelas metas? O ser humano, ele é movido a padrões e a hábitos. Então, assim, quais são os seus hábitos que você está colocando no seu dia a dia? Hábitos bons, hábitos
positivos, obviamente tem alguns hábitos que a gente precisa deixar de ter, mas assim, qual é a rotina que eu quero colocar no meu dia a dia para fazer com que eu alcance aquele objetivo maior? Então, a gente que trabalha com vendas, a gente sabe que se planejar bem, conhecer os detalhes do cliente, estar munido de informação e visitar o cliente num momento propício, num determinado dia que para ele é bom, para te receber, né? Então, conhecer o cliente, né, que a gente tanto fala aqui na rotina, colocar o cliente no centro. Então, assim, são pequenos hábitos de construção de rotina de trabalho que eu acho que são muito usuais para o nosso dia a dia. Então, eu acho que isso que é importante para a gente cultivar os bons hábitos e ter a oportunidade de colocar novos hábitos positivos em prol do negócio, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. O que eu posso fazer que eu ainda não estou fazendo e que eu preciso criar uma rotina? Porque também, senão, vira fogo de palha, né? Eu faço uma semana, daí a pouco eu não faço mais. Então, aquilo tem que virar uma constância na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que seja prazeroso também. A gente precisa fazer com que tudo isso, no final das contas, seja prazeroso, porque senão você abandona no meio do caminho. E por falar em abandonar no meio do caminho, autossabotagem. Já sofreu com isso? E aí, se sim, qual foi a sua dica para sair dessa situação? Bom, eu acho que autossabotagem a gente vive a todo momento, né? A gente mesmo se sabota em alguns pontos. A gente vive situações onde o meio conspira a favor de você não dar o seu melhor, né? Eu brinco sempre que, assim, poxa, é uma atitude bacana quando alguém toma a iniciativa de falar assim, cara, eu vou começar uma academia, seja pelo motivo que for, mas a pessoa toma a decisão de começar a academia. E, naturalmente, ela vai dividir aquilo ali na roda de amigos, às vezes até na roda de família, né? E a primeira conversa que surge é de algum amigo, às vezes algum parente, às vezes até um irmão, fala assim, isso é perda de tempo, vai pagar a academia toda, né? Sei para quê? É fogo de palha, vai começar e não vai correr mais, né? Vai começar e não vai para academia. Então, assim, a gente tem uma pressão do ambiente, principalmente com hábitos bons. Isso é uma coisa engraçada, né, mano? Normalmente, os hábitos bons, ele gera uma pressão negativa do ambiente, né? Eu tenho, por uma questão minha, eu não bebo e não fumo, né? E por muito tempo, eu sempre tive pessoas mais próximas, mais amigos ou não, que assim, apostavam no momento que eu passaria a começar a beber ou a fumar, que era uma escolha, pura e simplesmente uma escolha. Então, assim, naturalmente, o meio já joga um pouco contra, né? É difícil você pegar pessoas para te incentivar a ter bons hábitos. Então, aquilo ali, inevitavelmente, precisa ser uma decisão sua, né? A maior decisão de mudança, ela está com a gente, não está no outro, né? Então, esse precisa ser o primeiro ponto. Então, eu vou mudar porque eu quero. Eu vou mudar porque eu preciso. Esse precisa ser o principal gatilho. E dali, começa um movimento seu de, cara, o que eu preciso criar no meu dia a dia para que essas forças não joguem contra o meu planejamento. Então, pegando o exemplo da corrida aqui que a gente comentou, tem como hábito, vou correr, meu hábito é correr sempre de manhã, né? Sempre no primeiro horário. Então, ali por volta de umas 5 horas, 5 e meia, eu saio para correr. Eu tenho como hábito deixar minha roupa organizada no dia anterior. Na primeira semana que eu comecei, acordar às 5 horas para correr não era uma tarefa simples, não era uma tarefa fácil. Então, eu precisei criar o hábito de colocar meu celular distante da cama, porque o meu principal desafio naquele momento não era correr, era levantar. Então, eu precisava levantar. E uma vez eu levantando, eu ia me cobrar, porque eu ia ver minha roupinha lá arrumada, e falar, bom, já deixei tudo preparado. E eu ia botar a roupa. A última coisa que eu ia olhar era se estava chovendo ou não, né? Porque, assim,
automaticamente, se da cama mesmo eu já olhasse, já vi que estava chovendo, batia aquela preguiça, falava assim, cara, eu não vou. Quem estava se sabotando naquela situação? Era eu mesmo, era eu, então era eu mesmo. Então, assim, já corri na chuva, já corri no vento, já corri no frio, já corri em momentos que eu não estava tão bem de cabeça, mas o meu compromisso comigo era, eu vou. Entendeu? Eu já teve dia até que eu saí para correr e eu não corri, eu andei. O meu maior desafio não estava necessariamente em correr, estava em manter o hábito de acordar cedo, levantar e fazer a atividade. Então, eu acho que a autossabotagem, ela acontece, ela é rotineira da nossa vida. A sabotagem do meio externo também é uma grande pressão que a gente luta com isso, mas a questão é, qual que é o compromisso que eu tenho comigo mesmo? Esse é um compromisso comigo. E aí eu vou, independente se vai estar chovendo, independente se vai estar ventando, independente do que vai acontecer. Eu posso até não estar bem para comigo, mas eu vou, porque eu precisei. Para mim, foi necessário criar esse hábito saudável. Então, acho que quando a gente tem essa consciência, a gente combina com a gente mesmo, eu acho que tudo fica um pouquinho mais fácil, né? E aí fica mais fácil em diferentes momentos da nossa vida, Fabrício. Acredito que fica fácil nas horas de lazer, fica fácil na meta corporativa. Para tudo que a gente vai fazer, a gente muda a mentalidade, que é isso que você estava falando, concorda? Exatamente. São os nossos combinados, né? São os nossos compromissos com a gente mesmo, que faz com que toda essa roda gire, né, Mari? Então, assim, qual que é o compromisso que eu quero ter comigo? Aonde eu quero chegar, e trazendo um pouquinho para o lado profissional, aonde eu quero chegar como profissional? Então, cara, se eu quero sair desse ponto A para o ponto B, eu preciso passar a olhar o que eu preciso fazer. Não é o que os outros gostariam que eu fizesse, é o que eu preciso fazer para, né? A gente brinca aqui, né, e usando um pouco do nosso presidente, o Kleber, em algumas passagens dos nossos encontros, né? O Kleber sempre traz que para você ser promovido, para você atingir um cargo, não necessariamente você precisa ser promovido para sentar na cadeira, né? Você já pode ter uma mentalidade diferente, já pensando nessa posição para frente. Você não precisa ser gerente para ter pensamento de gerente. Isso é um combinado seu, né? Quais são as minhas posturas que eu quero ter? Qual é a minha rotina que eu quero ter? O que eu quero ter comigo para que eu possa alcançar aquela meia maratona lá no final, né? Então, assim, são esses combinados, e aí isso vai muito de um processo de autoconhecimento, de um processo de momento também, porque às vezes você não está no seu melhor momento, e tudo bem. Acho que tem que ter esse entendimento de momentos também. Agora, a partir do momento que eu determinei comigo que é aquilo que eu quero, mas aí, cara, não tem volta, né? Então, assim, eu brinco que eu passei um bom tempo sedentário, né? Passei um bom tempo da minha vida não tendo hábitos muito saudáveis relacionados ao esporte. Mas a partir do momento que eu fiz um combinado comigo, eu estou desde 2018 praticamente sem falhar uma semana, obviamente um dia ou outro, por uma necessidade, às vezes acaba acontecendo, mas sem falhar uma semana dentro do que eu combinei comigo, né? Não tenho intenção de chegar em nenhuma meia maratona, se é que um dia eu vou fazer em primeiro lugar. Esse é o objetivo. Mas a partir do momento que eu combinei comigo mesmo que eu teria e criaria hábitos saudáveis, aquilo ali deixou de ser um peso e passou a ser um compromisso comigo. Fabrício, você citou o Kleber Gomes, nosso CEO, então compartilho para quem está nos ouvindo que temos episódios do Segundo Ouro Fino também com o Kleber Gomes, e tem um outro episódio também que eu gostaria de indicar para a turma, que é sobre mindset fixo e mindset de crescimento com a Mayara Calil, do nosso time de recursos humanos e sustentabilidade. Fabrício, o nosso papo tá uma delícia, mas eu queria já partir aqui para o final, e eu sempre peço para quem participa do Segundo Ouro Fino compartilhar um material extra que acha que é bacana, para que quem está nos ouvindo possa ter outras referências também sobre o tema que a gente está conversando hoje. Então, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de ler,
Não sei se você quer indicar um livro, uma série, que você também é bastante conectado culturalmente. O que você indica para quem quer saber mais sobre como implantar hábitos na sua vida? Bom, obrigado. E eu acho que como sugestão aí, né, como a gente falou bastante de hábitos, tem um livro Poder do Hábito. Eu acho que vale a pena a leitura, eu acho que bem legal. Me ajudou muito nessa minha construção de novos hábitos, que é bacana. E tem um outro livro que eu acho que encaixa bastante com o Poder do Hábito, que chama Hitmakers, né, Como Nascem as Tendências. Que é um livro que conta, né, eu falei de música, eu falei que gosto de música, é um livro que conta como foram criados os grandes sucessos, e tem alguns pontos ali muito ligados à questão de hábito, à questão cultural ali, tem umas coisas legais e curiosas. Então fica como dica aí, me ajudou bastante, espero que possa ajudar também quem está nos ouvindo. Fabrício, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e obrigada a você também que ouviu esse bate-papo. Qual hábito que você vai começar a partir de hoje? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!